Será que o Natal de Jesus já aconteceu na sua vida? Jesus já nasceu no seu coração? Ele já nasceu na sua vida? Como é que está Jesus? E pensando então no que falarmos nesta noite, nós poderíamos encerrar aqui e sabermos que aquilo que cantamos representa já aquilo que cremos, o que Deus é, o que Jesus é. Ele é o santo, poderoso Deus. Ele é o grande. Grande é o meu Deus, Ele é o grande, Ele é o todo-poderoso. Poderoso é este nome, maior que tudo que existe. Para sempre exaltado é. E terminamos cantando, a casa é tua. E depois essa encenação, quando mostra algo importante. E se eu perguntasse para você, por quê Jesus nasceu num lugar como esse? Onde tinha ovelhas e um coxo, foi onde ele nasceu. Por quê? Porque não havia lugar naquela cidade. Não havia lugar para Jesus. As pessoas estavam todas naquela cidade porque havia um recenseamento, eles tinham que se cadastrar, a cidade estava cheia de pessoas. Mas eu fico a me perguntar, uma cidade de cerca de 17 a 22 mil pessoas, será que não havia uma casa de ver uma mulher com a barriga já no momento próximo de ter o parto? Será que ninguém poderia acolher aquela família, aquele casal? Mas o que a Bíblia relata é que não havia lugar para Jesus naquelas casas. Não havia lugar para Jesus naquelas hospedagens. E eu fico olhando, se Jesus fosse nascer hoje, será que seria diferente? Quantas casas existentes hoje? E a gente observa então, queridos, que infelizmente, assim como naquele tempo não havia lugar para Jesus, hoje ainda outros personagens têm tomado o lugar de Jesus. Papai Noel tem tomado o lugar de Jesus. As pessoas ficam ansiosas por essa data, porque Papai Noel é o presente que vai receber. O presente, então, também tem tomado o lugar de Jesus. Quando olhamos para a palavra do Senhor e vemos que não havia lugar, hoje, então, o peru de Natal tem tomado também. As confraternizações têm tomado o lugar de Jesus. O vinho tem tomado o lugar de Jesus, a árvore de Natal, os pisca-pisca, casas iluminadas, ceia farta, muita comida. Hoje está difícil a carne, né? O churrasco está meio complicado. Mas eu fico olhando, queridos, que essas coisas têm tomado o lugar de Jesus. É o panetone, o chocolate, o amigo X, o amigo oculto. Quantas festas, quantas confraternizações. E eu vejo que no meio disso tudo, se Jesus ainda se ele viesse, se ele nascesse hoje, não haveria lugar em muitas casas. Em muitas casas também não haveria lugar para Jesus. E quando olhamos, isso nos entristece porque a história se repete. São muitas coisas que têm tomado então o lugar de Jesus na sua vida, na vida das famílias. E nós precisamos nos preocupar com isso. Porque quando eu olho quem é que estava nascendo, quem que nasceu, não tem-se uma data precisa de quando foi o nascimento de Jesus. Se sabe claramente que não foi no dia 25 de dezembro. Mas assim como há uma data para todas as coisas, uma data para se comemorar, para se lembrar. Então não importa qual a data, se é 25, se foi abril, se foi fevereiro, não importa qual a data, mas ele nasceu, amém? Ele nasceu. E agora quem é que estava nascendo ali? E o título da mensagem que eu coloquei para hoje, pensando no que falar, é o nascimento de um rei. O nascimento de um rei. Mas olha bem, veja, se um coxo é lugar de um nascimento de um rei. Vê se o nascimento de um rei é ao lado de ovelhas.
Aquele local, então, com certeza, fedendo a estrume de animais. Mas foi o único local que havia para que Jesus pudesse nascer. Agora nós precisamos olhar, e olhamos aí, nasceram alguns príncipes ali na França, e a gente vê quantas coisas envolvendo todo aquele aparato e milhões de dinheiro gasto para receber um príncipe. Mas agora Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, veio de uma maneira tão simples. Mas quando a gente abre a palavra do Senhor, ninguém pode chegar de uma hora para outra e dizer assim, eu sou rei. Ninguém pode chegar assim. E Mateus, então, ele vai nos registrar, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17, ele vai relatar, então, a linhagem, a genealogia. E interessante isso, queridos, quando olhamos para a genealogia. Roma tinha tomado Jerusalém. E Roma ter tomado Jerusalém, foram queimados, todos os registros foram queimados. E a gente vê uma providência do próprio Deus de guardar esses registros mostrando a linhagem de Jesus. E quando a gente vê essa genealogia registrada em Mateus, ela é referente a José. E ela é referente a José, e a gente observa que ele vem da família de Davi. Tanto a linhagem de Maria, como a linhagem também de José, ela vem de Davi. Sendo que José, ele vem de um dos filhos de Davi, chamado Salomão. E Maria, ela vem do outro filho de Davi, chamado Natã. Algo interessante, quando a gente vê na genealogia, e eles se cruzam e chegam ali, mostra claramente que os dois vieram da família de Davi. E o que a gente vê que essa era uma promessa de Deus. De onde ele viria, a palavra de Deus deu todos os meios, a forma, de onde viria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele teria que ter uma participação humana. E José, então, não teve a participação nenhuma. Porque o nascimento de Jesus, a concepção de Jesus, ela foi através do Espírito Santo. E por isso, então, a gente olha as duas genealogias, mas a gente observa que as duas vai dar em Davi, porque havia prometido lá em 2 Samuel 7, no versículo 12 e 13, a gente vai observar, então, Samuel já falando a respeito de Davi, quando Davi estava nos últimos dias da sua vida, e é falado então a ele, diz, olha, vai vir alguém da sua família. E quando a gente olha no versículo 12 e no versículo 13, a gente pensa que está falando de Salomão, ou da descendência de Salomão, mas quando a gente chega lá no versículo 19, a gente vai observar que Davi, ele vai reconhecer isso, e ele vai dizer claramente, olha, como pode o Senhor se atentar para a minha pequenez e fazer com que eu seja parte da geração do Senhor, daquele que vai ter um reino perpétuo. Então, quando olhamos, queridos, ninguém pode chegar dizendo que é rei, mas é preciso haver uma genealogia. E a gente observa, então, que essa genealogia em Mateus do versículo 1 ao 17, vem falando da sua linhagem humana. Mas Jesus, ele não é só humano. Ele é espiritual. E quando a gente olha do versículo 18 ao versículo 25, nós vamos ver a linhagem divina de Jesus. Ele vem de uma linhagem divina. Ele não é homem, porque José não teve participação nenhuma, a não ser do cuidado de carregar, de proteger por um tempo. Mas o que a gente observa aqui foi o próprio Deus ali direcionando todas as coisas. E agora mostra então claramente a linhagem divina de Jesus. Interessante então, queridos, que quando olhamos para isso, nós vamos ver que desde o livro de Gênesis,
E quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, Jesus é o centro da Bíblia. Ele é o centro. Tudo que acontece na Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, vai falar de Jesus. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, nós vamos ver que ele vai dizer ali que do descendente da mulher ia nascer um a qual ia pisar a cabeça da serpente, que é Satanás. E agora, passam-se cerca de muitos anos, mais de 3.000 anos se passam, e agora Jesus nasce. E esse aqui agora vai derrotar Satanás, que tem a linhagem divina, mas tem a linhagem também humana. E a gente observa que esse rei, também relatado em Gênesis 22, do versículo 18, vai falar que ele também é descendente de Abraão. E a gente vai observar que em Abraão, a palavra de Deus a Abraão diz, olha, em a tua descendência será abençoada todas as famílias da terra. E é somente com Jesus, porque antes de Jesus, Deus era somente dos judeus. Deus protegia apenas os judeus. O povo de judeus foi o povo aonde ele escolheu para nascer, aonde ele escolheu para deixar a sua palavra, porque a palavra de Deus, ela foi dada ao povo judeu. Mas agora essa promessa que Deus tinha feito a Abraão, de que do teu descendente iria abençoar todas as famílias da terra, a gente vê isso acontecendo, essa profecia acontecendo no nascimento de Jesus. Porque quando Jesus, eu e você, nós só estamos aqui agora ouvindo a palavra do Senhor, nós só nos rendemos ao Senhor porque nós fomos alcançados pela graça de Deus. Nós fomos alcançados, então, agora sim, então todas as famílias do mundo inteiro, como registrado em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 18, onde através do descendente iria abençoar todas as famílias, agora toda a terra. Toda a terra pode desfrutar do amor de Jesus. Toda a terra pode se desfrutar da presença dele. Toda a terra pode presenciar os seus ensinamentos. Toda a terra precisa e deve estar se prostrada, porque é o rei que nasce. Mas infelizmente ele não é reconhecido como rei. Ele não é recebido como rei. Nada na vida dele é como rei. Porque o seu reino, ele mesmo vai dizer, o meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino fosse aqui, eu faria com que as coisas pudessem ser diferentes. Mas o reino de Deus é um reino espiritual. O reino de Deus é um reino eterno, não é um reino passageiro. E quando olhamos, queridos, a respeito de Mateus no capítulo 1, e a gente observa então que ele vai mostrar essa linhagem do rei, e agora vai mostrar também o nome. Esse rei tem um nome. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus, que quer dizer Salvador. No hebraico, Josué, Jeová é a salvação. Mas ele recebe ainda um outro título, Jesus o Cristo. É o Messias, é o ungido de Deus. É o rei, então é ungido. Ungido quer dizer rei. Só os reis que eram ungidos. Agora então, nós temos Jesus, que é o Salvador. Nós temos o Cristo, que é ungido, que é o Messias. E agora também é o Emanuel. É o Deus conosco. É o próprio Deus que deixa toda a sua glória. E ele agora se faz como uma criança, nasce e vai viver aqui como qualquer um outro homem. Para mostrar para mim e para você que é possível viver de forma agradável a Deus. Mas somente Ele que não pecou. Todos nós não conseguimos viver sem pecado. Mas a gente vê então que era Deus conosco. Quando a gente olha para Isaías 7,14 e no versículo capítulo 8, também nós vamos ver ele dizendo isso. Dizendo a respeito do Emanuel, de é o Deus que estaria conosco. E ele vai dizer isso para Maria, que ele é Deus que estaria conosco. O mundo estava em treva, o mundo estava caótico.
não apenas politicamente, mas espiritualmente, morto, sem expectativa de vida, sem expectativa de melhora, oprimido pelo inimigo. E foi nesse tempo que a Bíblia vai chamar de plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos, porque todas as coisas, esse Deus que é soberano, Ele direciona toda a história. E ao direcionar toda a história, Ele permite que Roma tome Jerusalém e que faça estradas por todo aquele local para facilitar depois, para que a palavra do Senhor abrangesse todos os locais. Então é o Emanuel, é o Deus agora conosco. Deus esteve entre os homens. Deus pisou nessa terra, porque Jesus, Ele é o próprio Deus. E nós cantamos aqui isso. Ele é o próprio Deus. E quando olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver isso. No livro de Colossenses 2:9, a Bíblia vai dizer, Colossenses, diz da seguinte forma: pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então toda a plenitude de Deus estava ali em Jesus. Quando a gente ainda olha para Filipenses no capítulo 2, ele também vai dizer para nós que ele, existindo na forma de Deus, no versículo 6, não considerou o fato ser igual a Deus algo que se devesse apegar. Quando nós olhamos para João capítulo 14, quando Jesus diz no versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós vamos ver que Filipe chega para Jesus e diz, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus então vai dizer para Filipe, olha Filipe, eu estou há tanto tempo com você e ainda não me conhece. Lá em Hebreus, no capítulo 1, nós vamos ver também no versículo 2 e 3, mostrando, nele habita corporalmente toda a expressão também de plenitude de Deus, e dizendo, ele é a representação exata do ser de Deus. Então Jesus é o próprio Deus. Deus, ele se revela de três formas, como Deus criador, sustentador de todas as coisas. Agora esse Deus, ele agora se torna carne, e é isso que vai dizer João 1, no versículo 14, quando ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o verbo é Deus, era uma palavra, mas ele se faz carne, ele habita entre nós, e nós vimos a sua glória. E foi um momento especial quando aquele menino nasce. E algo interessante acontece. Vimos então que havia uma linhagem dele humana, mas uma linhagem também divina. Mas agora o que a gente observa, queridos, que para ser um rei precisa haver uma reverência ao rei. Uma reverência ao rei. E quando a gente olha no capítulo 2 de Mateus, nós vamos ver essa reverência a esse rei. E quem foi que reverenciou o rei? A sabedoria. A sabedoria reverencia o rei. Porque aqueles magos que foram visitar Jesus e que levaram presente para Jesus, eram homens ricos, eram homens sábios, eram homens estudados. E quando a gente vê aqueles magos indo até ali, seguindo aquela estrela, nós vamos ver a ciência, nós vamos ver a sabedoria do homem se prostrando diante do Criador, diante daquele menino que nasce ali, mas que ele já existia antes do seu nascimento. E agora toda a ciência está prostrada, reverenciando. Quando a gente observa e fala quantos magos haviam ali, mas o que a gente vê é que havia uma comitiva, porque para andar naqueles desertos tinha que ter segurança, e como eles vinham trazendo coisas preciosas,
Então havia uma comitiva, não era apenas 3, muitas histórias a gente vê falando os 3 reis magos. Mas o que a gente observa ali, que há uma significação nisso tudo, não apenas mostrando de 3 magos que vêm se prostrar diante o Rei dos Reis, mas nós vemos então que ali está dizendo a sabedoria, a ciência, os homens ricos, os gentios, porque eles eram gentios, mas eles se prostraram, reverenciaram o Criador. Eu sempre falo, o que Deus está falando com você a respeito disso? Quando você olha ali e quando você vê os reis magos, esses vindo, se prostrando, homens inteligentes, homens cultos, homens estudados, homens cheios de sabedoria, mas se prostraram diante o Rei dos Reis, se prostraram diante daquele menino. E agora, queridos, analise bem. O povo de Israel, Jerusalém, estava a 10 quilômetros de Belém, mas nenhum do seu povo, nenhum dos judeus foram até lá para adorá-lo. Nenhum deles foram lá para reverenciá-lo. Mas os gentios, eles saíram de muito longe, viajaram muitos dias para chegar até aquele local, para reverenciar, para dar presentes. E eu pergunto a você, será que você tem reverenciado Jesus como rei? Será que você tem reverenciado Jesus como alguém realmente divino? Como você tem se comportado? A próprio João 1,12 vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, ao ponto de não só estar presente no seu nascimento, de não reverenciá-lo, mas de depois de levá-lo àquela cruz. E como estamos nós? Será que eu estou reverenciando? Será que eu reverencio da forma que ele merece? Será que na minha vida, no meu coração, há espaço para Jesus? Como que está a sua vida? Há espaço? Ou será que nesse Natal, na quarta-feira também, ou na virada, você vai fazer uma ceia muito bonita, vai convidar amigos, vai convidar parentes, vai estar com pessoas dos familiares, e ali vai ter o vinho em muitas casas, é o peru, é isso, aquilo, outro, mas aí aonde fica Jesus? Aonde está Jesus? Qual a importância de Jesus para você? Eu vejo que nós podemos, tirando o vinho, que o vinho, a Bíblia não proíbe você de tomar o vinho, mas ela vai dizer o seguinte, e quando a gente pensa em vinho, o vinho realmente bom, ele é caro. Vinho bom, ele é caro. E não é barato, uma garrafa é 3 mil, 5 mil reais, um vinho bom. E aí, esse vinho baratinho aí, é álcool puro. É álcool. E que não faz bem, de fato, para ninguém. Então eu não aconselho ninguém a tomar vinho. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Lá em Isaías ele vai dizer, olha, não gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão, nem naquilo que não pode satisfazer. Então eu não aconselho ninguém a tomar nem vinho, nem bebida alcoólica, porque isso de fato, tudo aquilo, eu fico olhando o nosso estômago, ele não foi feito de forma nenhuma para receber álcool, nem um pulmão foi feito para receber fumaça, porque o nosso estômago ele foi para receber alimento, e alimento que nos dá energia. O nosso estômago ele tem essa função de transformar os alimentos em energia para que possamos trabalhar, que possamos andar, para que possamos cumprir com as nossas tarefas. O que o álcool faz? O álcool tira toda a força, tira muitas vezes até a mente da pessoa. Alguns ficam corajosos demais, e aí bate até na mulher, né? Outros falam que não tinha coragem de falar quando não bebia, e é por aí afora. Tem uns que viram super-homens, e por aí vai. Tem gente de todo tipo. Tem uns que ficam bonzinho. Tem algumas mulheres que falam assim, não, eu gosto que meu marido bebe porque ele fica bonzinho, me dá o cartão de crédito lá, e aí tem mulheres que gostam. Mas eu vejo, queridos, que é complicado, porque o nosso estômago, então, não foi feito para isso. Mas eu vejo que nesse Natal e na virada do ano, muitas pessoas vão estar vivendo dessa forma, mas dessa maneira de viver, não estamos reverenciando
aquele que nasceu há mais de 2000 anos atrás, aquele que trouxe a vida, aquele que é a luz verdadeira. Então, não há reverência. E queridos, quando nós olhamos também em Mateus, no capítulo 2, há algo que eu fico intrigado. Havia um rei dos judeus. Quem era o rei dos judeus nessa época? Herodes. Herodes era o rei dos judeus. Roma, ela chegava, tomava a posse da cidade, mas ela deixava governantes que estavam sujeitos a eles. E Herodes, então, era um rei falso. Quando a gente vai estudar quem é Herodes, e Herodes, então, ele é da descendência de Esaú. E a gente observa agora que o rei também, a gente vai ver a hostilidade. E Herodes, então, que era o rei, falou, não, ninguém vai reinar comigo, eu sou o rei. Mas ele era um rei usurpador, era um rei falso, que estava tomando o lugar do verdadeiro rei. E ali, ele quis matar, e ele era um homem cruel. Ele matou a sua esposa e os 2 irmãos dela, porque achou que eles estavam traindo ele. Matou a esposa e os 2 irmãos dela. Ele, Herodes, casou-se 9 vezes para sua luxúria. Herodes, então, como eu disse, descendência de Esaú. O carnal contra o espiritual. E agora, algo interessante, eu estava ali sentado enquanto cantávamos e meditando um pouco nesta palavra, nessa passagem específica. E agora, olhando então para isso, e eu vejo que em nós, em cada ser humano, nós temos o lado carnal. Quando aceitamos Jesus, nós temos o lado espiritual. Mas há uma luta constante, porque a carne vai sempre pender para aquilo que é errado, para aquilo que não é bom. E o Espírito sempre para as coisas de Deus, para as coisas que são boas. Mas o que vemos aqui, Herodes, então, totalmente carnal, vivendo somente as suas vontades, as suas luxúrias. E agora, quando ele soube que, havia um rei, e agora ele manda o sacerdote, vão buscar aí, ver se isso é verdade mesmo. Aonde iria nascer esse rei? É verdade isso? Está escrito. Eles consultaram. Quando eu olho aqui, a gente vê a preocupação de Herodes, lá no versículo 4. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam, em Belém de Judá, pois assim está escrito pelo profeta. É tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Nós vamos ver então que Israel estava sendo guiada por um rei tirano, por um rei falso, por um rei usurpador. E eu pergunto, quem é que está reinando na sua vida? Qual o rei? É o rei Jesus ou o rei Herodes? Herodes são as nossas próprias vontades carnais. E o que está reinando em você? O que a gente observa aqui, que ele guiará. A gente vê que esse falso rei, ele permitia que Roma tomasse todos os bens do povo de Israel, que oprimisse o povo de Israel, colocava pesados impostos ao povo de Israel. E o povo estava aflito, o povo estava passando por momentos muito difíceis. Mas agora viria alguém para guiar, viria alguém para direcionar. E queridos, esse é Jesus. Jesus, ele veio para dar vida. Jesus, ele veio então para guiar o seu povo a algo muito melhor do que qualquer coisa nessa terra. E eu pergunto a você, por quem você está sendo guiado? Que você possa se deixar ser guiado por Jesus, pois só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Que você de fato possa estar dizendo, como o último cântico que cantamos aqui, olha, Senhor, essa casa aqui, o meu coração, a minha vida é do Senhor. Pode de fato entrar aqui, pode fazer morada na minha vida, porque a casa é tua. A casa é tua, mas para que Jesus ele possa de fato entrar no seu coração, morar no seu coração, você precisa esvaziar do eu de Herodes,
do eu carnal. Você precisa se esvaziar disso e precisa entender, não, eu de fato reconheço esse rei que nasceu. Eu de fato reconheço a sua soberania. Eu reconheço o seu poder. E é a ele que eu quero me render. Se renda a Jesus. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Não seja hostil a esse rei. Nós vamos ver quantas e quantas pessoas com hostilidade contra esse rei. Nós vamos ver aí, lá na Netflix, Porta dos Fundos, e fazendo brincadeiras com Jesus, tratando Jesus como um homossexual, tratando Maria como alguém profana, tratando os discípulos como alguém que não merece o respeito. Nós vamos observar então que há uma hostilidade a esse rei, e muitas pessoas então vão nessa onda. Muitas pessoas hoje estão hostis a Jesus. Que esse não seja você, que esse não seja eu, mas que de fato possamos reverenciá-lo. Então que seja um ano diferente, que de fato possa haver um lugar na sua vida, na sua casa, para Jesus. Não só de passagem também, porque eu fico olhando, muitas pessoas nessa época ficam boazinhas, e doam coisas, e ajudam pessoas, e é um menino de rua que vê, e vai lá e ajuda, é alguém, é o espírito natalino tomando conta da vida das pessoas apenas uma vez no ano. Não, Deus ele quer fazer parte, Jesus quer fazer parte todos os dias da sua vida, amém? Todos os dias das nossas vidas Ele quer fazer parte, Ele quer nos direcionar, Ele quer nos guiar. Ele é o guia que pode nos guiar à vida eterna, ao céu, ao paraíso. Somente Ele é o guia verdadeiro. E é a Ele que eu e você precisamos seguir. É a Ele que nós precisamos reverenciar. Que você possa então nesse Natal fazer diferente. Reverencie ao Rei dos Reis. Foi um rei que nasceu. E Ele deseja então todo o seu amor, porque Ele já mostrou todo o amor dEle. Ele deixou toda a sua majestade, Ele deixou toda a sua glória, para vir, estar aqui, colocar o pé nessa terra, por amor a você, por amor a mim. E a palavra de Deus vai dizer, a terra que vivia em trevas, agora vê uma grande luz. A luz verdadeira estava chegando ao mundo, a luz que ilumina todo o mundo. Esse Jesus, Ele quer iluminar a sua vida. Esse Jesus quer iluminar a sua casa. Ele quer iluminar o seu caminho. Ele quer direcionar você, Ele quer guiar. Mas Ele deseja que você abra o seu coração. Ele não força. Ele não força. Ele deseja que você abra espontaneamente. Aqueles reis, magos que foram ali, ninguém obrigou aqueles reis. Mas eles então, estudando, porque eles eram estudiosos, e naquela época iria de nascer um grande rei, e eles correram atrás, eles foram atrás, e é você, esse rei já nasceu, e ele veio aqui, viveu por um tempo, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está na glória. Ele está olhando para cada um de nós. Ele está olhando. Será que Ele está vendo alguma reverência da sua parte? Ou será que você não tem dado importância? Quem é Jesus para você? Para algumas pessoas, Ele é apenas um mártir. Outras pessoas, um altruísta. Mas Ele é muito mais do que isso. Ele é o Filho de Deus. É o próprio Deus encarnado. Ele é o único que pode dar a vida eterna. Ele é o único que de fato pode guiar você às águas tranquilas. Ele é o único que pode guiar você ao céu. Ele é o único que pode salvar. Ele é o Salvador. Ele é o ungido. Eu não sei como você está. Eu não sei do que você está precisando. Talvez você possa estar terminando esse ano e dizer assim,
não estou terminando esse ano como eu desejava. Mas se você está aqui nesta noite, Deus está falando com você. Porque o melhor que pode acontecer na sua vida não é você ganhar um carro nos sorteios aí, que muitos, né? Eu preenchi alguns aí, que se ganhar, tá bom demais, né? Mas isso não é a melhor coisa. A melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas é Jesus em nós. Essa é a melhor coisa. Porque a alegria de Jesus, ela não é passageira. A alegria de Jesus é eterna. Tudo aqui que nós olhamos, tudo é passageiro, tudo passa. A vida passa, os anos passam, a juventude passa, a beleza passa, tudo passa. Mas Jesus, ele permanece para sempre. E agora também, aqueles que entregarem a sua vida a Jesus, esses também irão viver para sempre. E é isso que eu quero. E é isso que Jesus deseja, que você viva para sempre. Ele veio para curar, ele veio para salvar, ele veio para libertar. Ele veio para tudo isso. Eu não sei como você se encontra, mas ele, de fato, ele pode te ajudar. Eu não posso ajudar, mas ele pode sim. Ele é o único que pode dar a vida eterna. Abaixe a sua fronte. Será que há lugar na sua vida para Jesus? Será que você vai terminar esse ano como todos os outros? Sem abrir um espaço, sendo hostil a Jesus, não dando valor devido a esse rei? Ou você quer terminar diferente? A começar de hoje? Não, eu vou começar, aliás, eu vou terminar esse ano diferente, vou começar 2020 diferente, com Jesus na minha vida, no meu coração, como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero começar diferente. Só depende de você. Abaixa a sua fronte. Se você orar aí e dizer: Jesus, eu vivi tanto tempo hostil, eu vivi tanto tempo dizendo não para o Senhor, porque era o meu lado Herodes, o meu lado carnal. Eu estava apenas olhando para os prazeres, olhando para aquilo que o mundo poderia me dar. Mas agora eu quero olhar para o Senhor. Eu quero valorizar aquilo que tu fizeste por mim. E há lugar na minha vida. Eu quero então se esvaziar de mim. Me esvazio neste momento. Eu entendo que eu não sou nada. Aqueles homens inteligentes, sábios, estão ali prostrados diante do Senhor. E talvez você, se você é realmente inteligente, se você é realmente sábio, você também vai sair daqui hoje prostrado diante de Jesus, dizendo: não, Ele é o meu rei. Ele não é mais o rei dos judeus, Ele não é mais o rei das pessoas. Não, Ele é o meu rei. É a Ele que eu quero obedecer, é a Ele que eu quero honrar, é a Ele que eu quero prestar culto, é a Ele. Reverencie ao rei. Não só esteja presente numa celebração como essa, mas que você possa dizer: não, vai ser diferente. Vai ser diferente. Eu quero adorá-lo. Eu quero entregar o maior presente. Aqueles homens levaram ouro, levaram mirra, levaram incenso. Mas o que Deus quer de você é um lugar na sua vida. Esse é o presente que Ele deseja. E como o aniversariante ele é sempre esquecido, damos presente para todo mundo, para muitas pessoas, mas esquecemos de dar um presente para Jesus. E o presente que Ele deseja de você essa noite é um espaço no seu coração. É dizer: não há lugar aqui. Há mais de 2000 anos não havia lugar para Jesus. Mas é você dizer: Senhor, há lugar no meu coração. Será que você pode dizer isso? Diga aí, pode dizer baixinho, pode dizer no seu pensamento. Ele vai estar ouvindo você. Se você dizer com sinceridade, dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor. Vem reinar em mim, que o teu reino venha em mim.